Louvado seja Deus. Para mim, uma grande oportunidade dada por Deus de estar aqui nesse lugar. Mais um lugar na cidade de Americana. Louvado seja Deus. E toda semana Ele me dá essa oportunidade para falar do amor de Cristo, para falar daquele que vive e reina e irá buscar um povo zeloso de boas obras. Bem verdade que eu não estou aqui para pregar placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém, e também nem para falar de religião, porque já existem muitas religiões e também não salva ninguém. Não estou aqui também para falar da sua crença, mas sim para falar das verdades de Cristo, porque Jesus nos disse que Ele é a verdade, Ele é a vida espiritual em Deus. Quem busca por meio de Cristo se chega a Deus e a salvação. Não há salvação fora de Jesus Cristo. A única porta que ainda está aberta, a única porta de salvação para mim, para você, que está aberta, é de Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo ninguém chegará a Deus. Eu posso até falar que eu tenho Deus e você também tem Deus, mas se você tiver Deus e não tiver o Filho Jesus Cristo, não temos nada, porque Deus julgará essa geração através do seu Filho Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo o homem se achegará a Deus através da fé. E para isso é preciso nós deixarmos a nossa vida de pecado. Porque o pecado é que nos distancia de Deus. O pecado coloca uma barreira entre o homem e Deus. E se nós não se arrependermos dos nossos pecados, conhecermos a lei de Deus, porque a lei, através da lei de Deus, o homem conhece ao pecado. É por isso que Jesus Cristo veio para nos salvar, nos libertar das garras de Satanás. O mundo, ele não ouve a palavra de Deus. O mundo odeia Jesus. Mas Jesus nos diz que quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então o mundo rejeita o Senhor Jesus. Mas um dia todos aqueles que fizeram as suas obras aqui na terra serão julgados. E bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. De qual profecia, pregador? Da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que conhecemos o pecado. As Escrituras nos diz que o homem, quando ele não conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele está preso nas prisões do pecado.
E o pecado gera morte, morte espiritual com Deus. Nessa tarde eu quero compartilhar uma mensagem e ela fala, próprio Senhor Jesus nos fala, através de uma parábola. Jesus fala do céu e também do inferno. E ele coloca dois personagens, ao qual esses personagens são um homem rico e o mendigo Lázaro. E diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Eu vivia todos os dias uma vida regalada e esplêndida. Jesus nos fala que existia um homem rico, e esse homem rico vivia uma vida regalada e esplendidamente, e se vestia de linho e púrpura. Esse homem se vestia muito bem naquela sociedade. Esse homem era rico e durante a sua vida terrena ele participava de todas as coisas, de todas as festas e de todas as realizações importantes. Ele participava e frequentava lugares finíssimos. E Jesus diz que ele tinha de tudo, e assim vivia a sua vida gloriosa, dia após dia. E Jesus nos diz que também havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da sua mesa, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Louvado seja Deus! Esse mendigo que se chamava Lázaro, o seu corpo era cheio de chagas, ele vivia acampado, e todos os dias ficava à porta daquele rico esperando cair alguma migalha da sua mesa, ou seja, esperando que alguém saísse daquela casa e lhe desse algo para comer, algo para beber. E chegava até o ponto que os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas, as suas feridas. Esse mendigo, Jesus disse que chamava Lázaro, mas Jesus não diz
Qual era o nome daquele homem rico? Jesus nos vai dizer que, lá no versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e o rico foi sepultado. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus nos fala que aquele mendigo, morrendo o mendigo, os anjos de Deus vieram e o levaram para o seio de Abraão. Seio de Abraão aqui significa lugar de descanso. Mas o rico também morreu. E Jesus nos diz que ele foi apenas sepultado. Apenas sepultado. Jesus não fala que também vieram anjos e o levaram. Jesus fala que apenas aquele homem rico foi sepultado. Louvado seja Deus! E Jesus nos vai ensinar, em sequência da sua palavra, que diz assim: Eneades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Jesus nos vai dizer que aquele homem se encontrava no Hades. Hades aqui que quer dizer no inferno. Aquele homem rico se encontrava no inferno. Ele ergueu os olhos, estando em tormentos, porque o inferno é um lugar de tormentos. E aquele homem rico viu ao longe Abraão, e também junto com ele Lázaro, aquele mendigo que ele desprezou aqui na terra. Aquele mendigo que ele não deu importância quando era rico. Aquele mendigo que vivia na sua porta, esperando cair as migalhas da sua mesa, e ele não se atentou para a vida do mendigo. E Jesus nos diz que ele, erguendo os olhos, ele viu a Abraão e a Lázaro. Aquele homem se encontrava no inferno. Muitos nos vai dizer, e também até acham, que o inferno é aqui na terra. O inferno não é aqui na terra. O inferno existe. Bem assim é real, quanto também o céu é real. Jesus foi o maior pregador que mais pregou no Novo Testamento em relação ao inferno. Jesus foi o que mais nos advertiu na sua palavra em relação ao inferno. E mesmo assim ainda tem pessoas que não acreditam no inferno. Muitos dizem que o inferno é aqui na terra.
as seitas, que as religiões dizem que o inferno não existe. Muitas seitas feitas por homens falam que o inferno não existe. Mas o inferno existe sim. E Jesus aqui, ele relata nessa passagem sobre o inferno. E quantas vezes Jesus nos ensinou e nos advertiu em relação ao inferno. Jesus foi o maior pregador em relação ao inferno. O inferno existe. E o inferno, ele começa após a morte. É por isso que é tão grande a necessidade da pregação do Evangelho, daqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, daqueles que abrem os olhos dos cegos espirituais e também daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Tão grande é a necessidade de se anunciar a palavra de Deus. A vontade de Deus é que todo mundo chegue ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, vendo Lázaro e também Abraão, aquele homem estava consciente, diz a palavra de Deus. Muitos acham que morreu, acabou. É mentira do diabo. A morte, após essa morte aqui terrena, começa uma eternidade. Seja num lugar de descanso, no paraíso, ou seja num lugar de tormento, no inferno. É a palavra de Deus. A vida não acaba aqui, após a morte. A nossa alma é um ser que viverá eternamente após essa morte. Viveremos num lugar, no paraíso, junto a Deus, ou num lugar de tormento, num lugar de fogo que não se apaga, no inferno. E aquele homem se encontrava consciente em seu pensamento, em seu entendimento. Porque Jesus nos diz que aquele homem conheceu a Abraão e a Lázaro. Então, todos estarão conscientes após a morte. E clamando aquele homem rico, ele disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim.
e manda Lázaro e molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só, aquele homem rico, ele pediu para Abraão que mandasse a Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e refrescasse a sua língua, porque ele mesmo disse: porque eu estou em grande tormento neste lugar. Disse, porém, Abraão, aquele homem rico: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Abraão disse para aquele homem rico que ele lembrava que ele teve aqui na terra uma vida regalada. Ele tinha os seus bens ao seu dispor, ele se vestia bem, ele frequentava os melhores lugares, mas agora ele se encontrava em grande tormento. Pois Lázaro, naquele momento, Lázaro se encontrava consolado, e aquele homem rico no inferno se encontrava atormentado. Louvado seja Deus! Muitas religiões vão ensinar a muitos que após a morte tem jeito para o seu pecado. É tudo heresia do diabo, porque as escrituras não dizem isso aí. Após a morte, a sentença já está ordenada. Após a morte aqui terrena, não dá para fazer mais nada. Mas mesmo assim, as religiões ensinam que dá para perdoar os seus pecados, que você vai para um lugar que não é o inferno. Após a morte terrena, o nosso destino, o destino de todo homem, já está sentenciado. Após a morte, não dá para fazer mais nada. Se temos que fazer alguma coisa, é enquanto temos vida. Todos os dias, pela misericórdia e pela graça de Deus, temos a oportunidade. Após a morte, é paraíso ou inferno.
Não existe, após a morte, o perdão dos pecados. Não existe missa de sétimo dia. Não existe purgatório. Nada dessas coisas. Isso é tudo heresia que não existe dentro da palavra de Deus. E o meu compromisso não é com as religiões. Meu compromisso não é com placa de denominação chamada igreja. Meu compromisso é com a verdade. É com a verdade, com as escrituras do Evangelho de Deus. E falando dessa verdade, que salva, eu digo para vocês que morrendo um homem já está ordenado a sua sentença. Se temos que tomar uma decisão, é agora, é hoje, porque a própria palavra do Senhor nos diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque não sabemos o que poderá nos acontecer daqui a um instante. Não existe uma outra fonte que pode nos livrar a não ser Jesus Cristo do inferno. Não há religião nenhuma, não há homem nenhum, ninguém, somente Jesus Cristo, Filho de Deus, pode me salvar e te salvar da prisão do pecado e da futura condenação do juízo final. Ninguém pode me salvar e te salvar se não for por Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Foi até a cruz, morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus, como mediador entre Deus e o homem. É somente por Jesus, mais ninguém, que poderemos ser salvos. Não há outro meio, não há outro recurso após a morte. Não há. Não há religião nenhuma na palavra de Deus que possa afirmar que há outro meio de salvação a não ser por Jesus. O próprio Jesus nos diz
que Ele é o caminho. Qual o caminho? O caminho que nos leva a Deus e a salvação. E Ele também é a verdade. Ele é a própria verdade. E Ele também é a vida. A vida espiritual. E Jesus encerra esse versículo no capítulo 14, versículo 6, do Evangelho segundo escreveu João, que ninguém vai até Deus a não ser por Ele. Tem muitas religiões querendo ir até Deus, mas não através de Jesus. Tem muitas pessoas ensinando que o inferno não tem nada a ver, mas não a verdade da palavra de Deus. Por isso, tão grande importância é para nós conhecermos e conhecer a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos liberta das prisões do pecado. É a palavra de Deus que nos liberta das religiões. É a palavra de Deus que nos liberta das heresias. Porque as heresias são aquilo que distorcem a verdade da palavra de Deus. E quando as Escrituras nos ensinam e nos revelam na sua palavra e nos adverte em relação às heresias. Não tem como eu e você ser salvo se não for através de Jesus Cristo. Não tem como eu e você for ao paraíso sem Jesus. O próprio Jesus fala em relação ao inferno. Muitos não creem, muitos não dão crédito porque não quer. Mas saibam que todos aqueles que absorvem a palavra de Deus, todos aqueles que recebem a palavra de Deus de bom grado e a põem em prática, serão bem-aventurados. Porque a própria palavra nos vai dizer que a própria palavra vai julgar todos aqueles que a rejeitam. Foi o momento de nós refletirmos em relação à eternidade. Aonde eu e você vai colocar, por causa das nossas escolhas, a nossa alma, ou no paraíso, ou no inferno. É a verdade da palavra de Deus. Aquele homem rico estava em grande tormento. O próprio Senhor Jesus nos disse. Aí Abraão continua dizendo:
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Louvado seja Deus. Aquele homem rico se encontrava no inferno, e Abraão com Lázaro no paraíso, mas num lugar que não dava para passar ou para atravessar, nem de um lado para outro, não dava. E disse a ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não venham também para este lugar de tormento. Olha só, aquele homem rico, ele pede para Abraão que mande a Lázaro de volta até a sua casa para dar testemunho, porque ele tinha ainda 5 irmãos aqui na terra. Olha a resposta de Abraão para aquele homem rico que estava atormentado pelas chamas do inferno. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Abraão diz àquele homem que os 5 irmãos que ele tinha na casa de seu pai, que eles viessem a dar ouvidos a Moisés e aos profetas. E não é diferente nos dias de hoje. A palavra está sendo pregada em toda a terra. A palavra está sendo anunciada, mas muitos não dão crédito, muitos zombam, muitos tampam ouvidos, muitos preferem ouvir a voz das religiões, muitos preferem ouvir a voz do mundo. Muitos preferem ouvir a voz das heresias dos falsos profetas. Muitos preferem ouvir o Evangelho light. Muitos preferem ouvir o Evangelho que não pesa na sua vida. Muitos preferem, mas a porta da graça é Jesus Cristo, e ainda está aberta. Mas para seguir a Jesus, nós temos que negar o nosso eu. Temos que negar as nossas vontades, os nossos desejos. Temos que dizer não para o mundo, e sim para o Senhor Jesus, através do arrependimento. Aquele homem estava com seu destino
selado, porque ele já estava morto, se encontrava no inferno, em pura consciência. Em pura consciência. Após a morte terrena, não dá tempo para mais nada. Não dá tempo para ninguém ouvir de novo a voz das religiões. Não dá tempo de ouvir o falso profeta. Não dá tempo mais nem mesmo de se arrepender. Porque o tempo de arrependimento é hoje. O Evangelho de Jesus Cristo é: arrependam-se e convertam-se ao Senhor. O Evangelho de Jesus não é esse que muitos pregam. O Evangelho light, o Evangelho que você não tem que deixar nada. O Evangelho que você não precisa deixar a sua vida de pecado. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é arrependimento, para que tenha a vida eterna. Aí aquele homem rico disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha a resposta daquele homem rico para Abraão, ainda insistindo. Mas, após a morte, nada mais pode se fazer. Após a morte, o destino de cada um já está ordenado. Não dá mais tempo, não dá mais tempo para ninguém mais se arrepender. Não dá mais tempo de voltar atrás. Se temos que tomar decisão, é em vida. E não podemos deixar essa decisão em relação à nossa eternidade, quem sabe para depois, para amanhã ou para outro dia. Pois não sabemos em que hora que a nossa senha será chamada. Às vezes podemos ir daqui a um instante. E se eu e você morrer daqui a um instante, onde estará a nossa alma? Louvado seja Deus. Abraão respondeu para aquele homem rico que se encontrava em tormentos: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Louvado seja Deus.
Nós podemos contemplar que Jesus, ele ressuscitou a Lázaro, irmão de Marta e Maria, e ninguém se converteu, ninguém se arrependeu. Mas o que fizeram após Jesus ressuscitar a Lázaro, irmão de Marta e Maria, era querer matá-los. Deus faz as coisas perfeitas. É um homem que, na sua sabedoria natural e terrena, não busca a consciência de se atentar em relação à eternidade. Se você e eu, nós quisermos saber em relação ao inferno, em relação ao céu, em relação à verdade, é só buscar nas Escrituras. Porque Jesus falou: eu sou o caminho e eu sou a verdade. O homem te ensina muitas verdades através das religiões, mas Jesus Cristo falou na sua palavra, tanto para mim, para você, não seguir uma religião para ser salvo. Jesus não falou para mim, para você, seguir uma denominação para ser salvo. Porque Jesus não prega religião. Jesus não prega denominação. Jesus não prega placa. Mas Jesus nos falou: quem quiser seguir a Ele, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga os caminhos de Deus. Só através de Jesus nós chegaremos a Deus, nós teremos o verdadeiro relacionamento com Deus e seremos livres da prisão do pecado e da futura condenação de Deus. Jesus não fala para você seguir uma placa. Jesus não fala para mim, para você seguir uma religião. A religião não nos deixa religiosos. Mas Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. O homem busca chegar a Deus e conhecer Deus através das religiões. Mas se formos examinar as Escrituras de Deus, nós encontraremos Deus buscando o pecador através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Esse Evangelho, essa mensagem, não vai dar lucro para os falsos profetas. É por isso que essa mensagem, ela não é pregada dentro dos templos religiosos. Não dá lucro. Aleluia! Não dá lucro. Esse é o Evangelho de Jesus.
Esse é o evangelho que salva. Porque a religião é uma fonte de lucro. Todas as religiões são fontes de lucro. Jesus não mandou eu e você seguir uma religião. Jesus nos mandou seguir a Ele e a sua palavra. As religiões não estão preocupadas, não estão preocupadas com a sua alma e também com a minha alma. Estão preocupados com o que você tem. O Evangelho de Jesus é de graça. É de graça. Mas os falsos pastores, os falsos ministros do Evangelho, corrompem a doutrina de Cristo. Dai de graça, porque de graça recebestes. Esse é o Evangelho. Essa é a verdade de Jesus, a verdade que vai de encontro ao nosso eu, as nossas vontades, os nossos pecados. Mas uma coisa é certa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem a verdade de Jesus, não seremos libertos. Não seremos libertos. Porque a palavra de Deus é vida. Para aqueles que ouvem, para aqueles que aceitam, através da fé. Aleluia! Louvado seja Deus! Não há outro caminho. Ainda que as religiões venham te ensinar, todo discurso, toda palavra pregada, Jesus nos ensina para analisar, para examinar se é verdadeiro o que pregam. Porque Jesus nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da sua palavra. Aleluia! Através de nós cremos na palavra de Deus, nós damos crédito que a palavra de Deus é verdadeira, que Jesus Cristo morreu por mim, por você numa cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus, está como mediador entre o Deus e a humanidade. Se quisermos ir até Deus, só através de Jesus Cristo, pela fé. Se nós cremos nessa palavra, que Jesus morreu por mim, por você, ressuscitou no terceiro dia, e eu me arrependo do meu pecado, do meu estado de pecado, que eu sou um pecador, eu tomo ciência e conhecimento do meu pecado, de todo o coração, de todo o intelecto,
eu entendo a palavra, eu serei salvo. Essa é a palavra de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo, que é preciso nós se arrependermos dos nossos pecados. Jesus Cristo é fiel para perdoar pecados. Se quisermos ter os nossos pecados perdoados, só através de Jesus Cristo. Ninguém mais pode perdoar pecados. Só Jesus. Nem pastor perdoa pecado, nem padre, nem papa, ninguém. Somente Jesus Cristo Deus deixou para perdoar pecados. E no momento que eu creio na palavra de Deus, e eu compreendo a palavra de Deus, eu tomo por fé, e se arrependo dos meus pecados, eu serei salvo. E através do arrependimento, pois o Evangelho de Jesus Cristo é: arrependam-se e convertam-se ao Senhor, para que tenham vossos pecados apagados diante de Deus.